Nas voragens do pecado, terceira parte, mas a vida prossegue, capítulo 2, o destino de um cavaleiro. Enquanto o desgraçado senhor de Narbonne caía irremediavelmente na rede tecida pelas três eminentes figuras femininas que se afinavam com as trevas dos próprios caracteres, isto é, Ruth Carolina, Catarina de Médici e a entidade desencarnada Otília de Louvigny. A primeira, como vimos, deixava Paris em fuga precipitada, a fim de escapar de uma possível perseguição daqueles a quem acabava de atraiçoar, pois seria bem certo que, se de Narbonne descobrisse a tempo a singular cilada que lhe fora preparada, não descansaria até que a encontrasse novamente. Enquanto Catarina, igualmente ludibriada, pois Ruth lhe prometera novas delações, e Monsenhor de B, que necessariamente dela suspeitaria se Luís morresse ou desaparecesse, empregariam todos os esforços para capturá-la. Dir-se-ia, no entanto, que os gênios do mal, aos que se aliara a jovem renana, desde o dia em que se submetera às injunções de um desejo de vingança, ou, simplesmente, que a sombra odiosa de Otília de Louvigny, que a dominara desde os últimos dias vividos sobre a terra, continuando para além do túmulo a nefasta ascendência, protegiam-na contra a possibilidade de quaisquer investidas contrárias, tal como os criminosos e comparsas terrenos, que melhor se auxiliam e protegem do que o fazem entre si os demais homens investidos de autoridade. Na primeira muda, o príncipe Frederico, receoso pela pessoa de sua jovem prometida, a quem de boa mente perdoava as peripécias da inaudita aventura, atribuindo-a aos desvarios da insuportável dor de haver perdido os seres amados, como a sua extrema juventude, que não saberia medir consequências. Frederico substituiu a carruagem por bons cavalos corredores, que o levassem mais rápida e seguramente ao projetado destino. Ao entardecer do segundo dia, já se achavam à beira do Reno. E ao amanhecer, já em terras da Alemanha, descansavam a salvo de qualquer surpresa desagradável na abastada residência de um dedicado reformista, amigo das duas famílias, o qual se prontificara a servi-los com a mais leal alegria, e em cuja guarda estacionava a carruagem trazida da Baviera para o regresso. Blandina e Raquel se lhe juntaram então ali. Todavia, a formosa irmã de Carlos Felipe não demonstrava qualquer vislumbre de satisfação. Tampouco sentia a aprovação íntima da consciência, uma vez consumada a obra de requintada vindita contra Luís de Narbonne. Ao pisar o generoso solo em que se exilava, abundantes lágrimas prorromperam de seus olhos, atentando às torturas incontroláveis do coração. Em vão, Frederico procurava socorrê-la, cercando-a de atenções. A jovem renana mantinha-se desolada e inconsolável, murmurando consigo mesma nos excessos mais sagrados do pensamento obsediado, já agora pela recordação da imagem varonil que se decalcaria para sempre nas sutilezas da sua mente, como sublime aspiração à aventura de um amor integral. Infame e desgraçada que sou, perseguida de demônios, amo porventura o exterminador da minha própria família? Estarei louca, meu Deus. Perdoe-me, bem-amados pais, perdoe-me, irmãos queridos. Carlos, ó Carlos, perdoa-me. Eu mesma já não sei se amo ou se odeio Luís de Narbonne. Em dado momento, quando pretendiam os viajantes atravessar o rio lendário, ainda no solo francês, súbita desesperação acometeu-a. Gregório e Frederico viam seu olhar chamejante, alucinado, o gesto expressivo torcendo as rédeas da montaria a fim de forçá-la a retroceder à margem.
retornando à estrada que deveriam deixar. E enquanto, denunciando estranha excitação, exclamava fora de si: "Oh, não, não prosseguirei. Voltarei a Paris. Preciso salvá-lo. Pobre Luís. Que fiz eu, meu Deus? Que fiz eu?" No entanto, os dois homens detiveram-na, esforçando-se por dominar a crítica situação. "É tarde para arrependimentos, minha querida. Deverias ter meditado antes de realizares esta estranha aventura", advertiu o príncipe. "Deixai-o. O que estiver feito a estas horas será irremediável. Catarina prendê-lo-ia de qualquer forma, a despeito de ti mesma. Daí, quem sabe, talvez houvesse escapado, e já se encontre ao nosso encalço. Atravessemos sem demora o nosso amigo Reno e estaremos ao abrigo de tudo. Espera-nos a felicidade sonhada por nossos pais desde muitos anos." A custo detiveram-na. E algumas horas depois, ela se estirava exausta sobre o leito que lhe ofereciam, adormecendo como se a própria morte a houvesse reduzido a eterno aniquilamento. Sentindo-se atirado ao calabouço por 20 braços férreos, invencíveis, o conde de Narbonne perdeu o equilíbrio, deslizando no solo úmido e limoso para estender-se no chão, atordoado em queda imprevista. Desamarraram-no rapidamente os sequazes de Catarina, retirando-se mais apressadamente ainda. A loucura, então, ameaçou invadir o raciocínio do infeliz capitão. Zumbidos desconcertantes alvoroçaram-lhe a audição e continuadas vertigens faziam-no imaginar-se, rodopiando no ar, enquanto a surpresa execrável, a desesperação do coração ultrajado e ferido, mais do que o próprio corpo, que a bruteza dos celerados contundira, atordoavam-no, negando-lhe a serenidade para examinar a situação com o rigor da realidade que se estampava em proporções aterradoras. Assim, aturdido, procurava equilibrar-se da queda rude. Viu indistintamente qual pesadelo de que se esforçava em vão por despertar. Que seus algozes prendiam a um gancho a tocha de resina acesa e lhe atiravam aos pés um pedaço de papel. Um pergaminho, com suas próprias armas timbradas em lacre, habilmente dobrado. Viu ainda que a pesada porta se fechava com estrondo e que o rumor das trancas e cadeados se cruzava, avisando de que estava preso. Como louco, o desgraçado filho de Henrique II deu um salto e jogou-se de encontro à sinistra porta, tentando em vão abri-la ou arrombá-la de qualquer forma, pois entre gritos e protestos de revolta, promessas e ameaças, lágrimas e brados de socorro que teriam tocado o coração de qualquer mortal, menos rude que Catarina, se ela o pudesse ouvir, ou, convencido, uma razão menos amordaçada do que a daqueles homens, que todos os crimes cometeriam sob o terror das perseguições e represálias da própria rainha, a quem se haviam escravizado. Estes desgraçados, por ela arrancados do fundo dos calabouços ou das bordas do patíbulo para os seus serviços secretos particulares, eram-lhe fiéis e submissos, como não o seriam os mais nobres cavaleiros à honra da França. Luís sabia que suplicava em vão, que todas as promessas que fizesse ou tentativas de suborno para poder libertar-se seriam inúteis, porque nem mesmo eram ouvidas. E daí o desespero em que deixava naufragar a própria razão. Estava certo de que sua prisão era ignorada de todos. Fora obra secreta e longamente premeditada para não deixar vestígios por inimigos dissimulados. O próprio Monsenhor de B desconheceria o seu verdadeiro paradeiro. Em sua casa, apenas a guarda dos pátios vira-o sair. E no Louvre, ninguém certamente recordaria
que naquela noite ele para lá entrara e não saíra. Tão grande era o fluxo e refluxo de cortesãos a homenagearem diariamente a grande governante. E assim, raciocinando, aceleradamente por entre nuvens de loucura e punhadas da porta, também pensava: não serei jamais socorrido. Estou sepultado vivo sob os alicerces do Louvre, para sempre, para sempre. Pouco a pouco, resvalou para o chão, deixando-se cair exânime, e silenciou, fitando o vácuo penumbroso que a chama vacilante da tocha tornava tétrico e fumarento, sufocando-o. Angustiosa calma sobreveio, permitindo-lhe melhor pesar os acontecimentos. O calabouço era espaçoso, porém baixo, úmido, fétido, repugnante. De estatura elevada, Luís não se poderia erguer naturalmente, precisando antes curvar o dorso para não contundir a cabeça ao se pôr de pé. Pôs-se a refletir, sentado no chão pegajoso e úmido, que centenas de ânimos daninhos povoavam. O panorama dos acontecimentos desfilava por sua mente, enquanto abatido, pávido, pesava a apavorante gravidade da situação. Pensava em Ruth, a mulher santamente adorada, mas repugnava-lhe confirmar a própria convicção que dela, da sua maldade requintada, da sua monstruosa traição, adviera aquela desgraça. Preferia então acusar somente Catarina, não só pela sua posição pessoal, como por algo tivesse acontecido a Ruth, pois esforçava-se em supor que a esposa se vira atirada em masmorra idêntica. Embora, nas profundezas do espírito, estivesse certo de que, se assim se enganava, para que o desespero em que se sentia sossobrar-lhe não despedaçasse demasiadamente o coração. E sentia que uma voz secreta e incorruptível, a voz da consciência, que despertava para corrigir e redimir, advertia: trucidaste a família dela pelo simples desejo de agradar autoridades poderosas. Pois tu bem poderias compreender que o Criador de todas as coisas não exige o sangue do sacrifício para ser adorado. Por que o fizeste? Os de La Chapelle eram corações amigos e simples, inofensivos e discretos, prestativos e honrados, que amavam o próximo e respeitavam a Deus. E teu zelo injustificável houve de procurá-los na longínqua Renânia, forçando até mesmo a lei das províncias, as quais não te diziam respeito, a fim de trucidá-los. Como, pois, quererias ser amado por aquela que tudo perdeu sob teu ferro assassino? Todavia, fora de si, respondia à consciência o coração flagelado pelo desconsolo da saudade e do pesar, sedento de algo reconfortador e esperançoso. Sim, ela me amava, eu sentia, eu sinto. Meu Deus, apesar de saber-me o destroçador dos seus, Deus, meu Deus, como pôde isso acontecer? Subitamente, lembrou-se de que tinha um papel na mão e que Catarina mandara tirá-lo para que o lesse. Levantou-se de um salto, contundindo-se no teto baixo. Achegou-se à tocha e leu com efeito a carta que Ruth Carolina escrevera à rainha naquela manhã, entregando-o à prisão. Desse momento em diante, o desgraçado compreendeu finalmente tudo. Compreendeu que Ruth e Catarina eram cúmplices desde os primeiros dias, pois a carta trazia a verdadeira assinatura, Ruth de La Chapelle. Não mais sentiu esperanças, nem alívio para a sua desgraça, nem suposição de que fora amado, nem consolo para a sua miséria de prisioneiro irremediável, com as recordações dos transportes de felicidade que o amor lhe facultara. Fora tudo ilusão, fora engodo e perfídia, o que a sua boa vontade recebera como suprema conquista da vida. Um único desejo agora,
o absorvia. Evadir-se. Sair dali, procurar Ruth, encontrá-la, ainda que estivesse também prisioneira, como ele. Matá-la, supliciá-la, e depois morrer também, beijando-lhe as faces lindas, os cabelos sedosos, os olhos adorados. O que foi a tortura desse coração jovem e amoroso, que não sabia odiar, atirado a um calabouço infecto? O que foi a demência exacerbada desse fanático religioso, que amava sua religião sem amar verdadeiramente a Deus, que venerava o sacerdote sem possuir a fé que tanto propalava, que levava em alta conta os dogmas da sua igreja e não amava o próximo, e a quem, por isso mesmo, a resignação e a fé, humildade e a esperança nos dias futuros, a submissão e a paciência faltaram quando o mais necessitado delas se encontrou seu coração. O que foi a percussiente raiva desse temperamento dinâmico, que se viu tolhido, anulado no fundo dos alicerces de um grande edifício, atraiçoado e batido por frágil mulher, como se fora o seu mais insignificante brinquedo. Somente ele próprio e o Criador, que tudo sabe e tudo sente do que com a sua criação se passa, o compreenderam. Seu martiriológio na prisão foi cruel e requintado. Preso em masmorra úmida e lodosa, não lhe concederam sequer um monte de palhas para repousar. Alto, atlético, dinâmico, sepultaram-no vivo, num cárcere onde não se poderia erguer para se pôr de pé. Saudável e forte, muitas vezes seus carcereiros se esqueciam de lhe levar a ração e a água que lhe aplacaria a sede da febre que o devorava. E o desgraçado então sofria a tortura da fome, além da tortura da sede, avolumando-se assim a intensidade da sua expiação. Comumente, contundia-se até sangrar de encontro à porta, tentando despedaçá-la por entre gritas de réprobo, inconsolável e demente, durante crises de desespero que teriam abalado o coração dos seus inimigos, se estes o pudessem supor de tal forma atormentado, sob as garras da grande e cruel rainha. E para maior desgraça, desde que para ali se vira arrojado, nenhuma só vez pudera orar. Suas antigas devoções, quando passava noites seguidas genuflexo sobre veludos e brocados, custosos, ao pé de altares dourados, envolvidos de doces aromas, debandaram de suas crenças ao advento da dor. No momento da expiação, deixando com ele apenas o negro vácuo de uma decepção humilhante, a decepção de se julgar um privilegiado dos céus, porque um poderoso da terra, um religioso insigne, e ver-se repentinamente relegado à situação mais miserável que a do escravo ultrajado e infamado. Até que certa vez, depois de longo tempo, passado nas inconcebíveis dores da prisão, alguém que pelos corredores transitava, levando o pão negro e o cântaro d'água a algum outro desgraçado em condições idênticas, ouvindo-o bater tão desesperadamente na porta e suplicar socorro em voz já rouca pela exaustão das gritas ininterruptas, abriu subitamente a portinhola para saber o que se passava. Luís achegou-se palpitante e investigou o exterior, com o olhar esbarrando, porém, apenas com outros olhos que procuravam ver os seus, parcamente alumiando-se com frágil lanterna, pois a penumbra era idêntica para além da porta. Tratava-se de um substituto do carcereiro, que pela primeira vez desempenhava as tristes funções do ofício. Ignorava ele que aquela masmorra se mantivesse habitada, porquanto apenas fora informado da existência de 2 prisioneiros naquela galeria, quando agora encontrava 3. Certamente esse homem não tivera ainda o coração endurecido no mal-sinado desempenho de algoz,
pois que se penalizou ante a ideia de que 3 dias havia que por ali transitava, sem servir ao prisioneiro número 3 a respectiva ração de pão negro e de água. Percebendo o rosto trágico do desgraçado que ele iluminava com a lanterna, afastou-se impressionado para se chegar novamente em seguida. Tal o desbarato entrevisto naquelas feições que se diriam hedionda máscara, na qual a doença, a raiva, o horror e a amargura, a dor no que ela poderá representar de mais trágico e pungente, multiplicavam o superlativo à sua ignóbil devastação. Quem és? Perquiriu o auxiliar de carcereiro, curioso e como surpreendido e aterrado. E Luís respondeu, alvoroçado de uma insensata e súbita esperança, que durante alguns minutos lhe aliviou os sofrimentos. Sou o príncipe Luís de Narbonne, conde de S, chamado capitão da fé. A rainha Catarina prendeu-me secretamente, não obstante ser eu amigo do trono, inocente de qualquer crime. Ajuda-me tu, por Deus e por Virgem Maria. Sou poderoso, farei tua fortuna e a felicidade daqueles que amas. Sejas tu quem fores, eu te levarei. Abre esta porta e ajuda-me. Oh, ajuda-me e terás agradado a Deus, pois estou inocente. O homem pareceu aterrorizado, pois recuou num gesto de surpresa e horror e, baixando a voz, murmurou, como que profundamente tocado no coração. Vós, senhor de Narbonne, pois sois vós então? Sim, bom homem, meu amigo, ajuda-me, salva-me, não me deixes morrer aqui, porque será demasiadamente ignóbil para um homem semelhante morte. Já não posso gritar nem chorar, porque minhas cordas vocais se irritaram, tornando-me rouco. Tenho febre, estou doente, vê? Advieram-me uma afecção na garganta, uma doença pulmonar, pois a tosse me tortura sem tréguas e sinto dores. A paralisia ameaça reduzir minha invalidez. Aqui é frio e úmido, sento-me e arrasto-me sobre água, e não me posso deitar para descansar, e nem pôr-me em pé, a fim de desentorpecer as pernas. Salva-me, salva-me por Deus, abre a porta e terás cometido ação meritória à face de Deus. Sem voltar a si do espanto de que se sentia possuído, o homem murmurou em resposta, enregelando de maiores angústias o coração desesperançado do infeliz fidalgo. Não tenho as chaves, não poderei abri-la. Matar-me-iam se o fizesse. Agora compreendo. Passais por morto, Senhor. Diziam que éreis também filho do nosso defunto rei, e por isso tinhais também grandes direitos entre os príncipes de Valois. Compreendo, o rei Carlos celebrou solenes exéquias por vossa alma em Saint-Germain. A rainha cobriu-se de luto com suas damas durante 3 dias. Constatou que vossa morte verificou-se na Espanha, durante um duelo com certo cavaleiro. Tudo isso já há 2 anos. Nosso rei Carlos IX acaba de falecer. Subiu ao trono seu irmão Henrique III. Mas outros dizem que fugiste para o estrangeiro com uma jovem e linda aventureira, que usurpou o nome e a fortuna de uma ilustre família francesa, a fim de espionar o trono, a soldo de huguenotes. Sim, muitas coisas disseram. Disseram que professaste e viveis encerrado num convento, depois de haver matado a mesma jovem huguenote, envergonhado pela burla de um casamento simulado a que ela vos levara. Outros afirmam que aderiste às ideias de Calvino e por isso fugiste, pois a mesma dama, uma mulher pagã, feiticeira, diabólica, casara-se convosco, sendo também huguenote, e diante da cruz desaparecera da igreja, evaporando-se nas trevas. Tudo isso se falou, Senhor,
até nas cozinhas, nos pátios e nas cavalariças do Louvre. Vossos bens foram revertidos ao Estado, porque disseram, não tinhais herdeiros, e havia sido doados pelo próprio Estado quando nasceste. Senhor, não mais existes para este mundo, e estais aqui, vós, o grande Senhor de Narbonne. Ninguém soube que fostes preso. Sim, eu. Leva ao menos um recado meu a Monsenhor de B, o superior do convento de... Dize-lhe que me venha salvar, que interceda por mim junto ao clero. O clero amava-me. Não aguentarei por muito tempo mais. Que ao menos me matem, pois seria preferível. Não aguento mais. Não aguento mais. Monsenhor de B é morto. Disseram que se finou de desgostos pelo vosso desaparecimento, que ninguém jamais se certificou de como realmente foi. Afirmavam que Monsenhor jamais acreditou na vossa morte e que vos procurou durante muito tempo com auxílio de Sua Majestade o Rei. Por Deus, meu amigo, traze-me roupas, traze-me chaves e eu farei o resto, tua fortuna inclusive. O substituto, no entanto, bateu a portinhola, receoso de que as próprias paredes o ouvissem. E correu precipitadamente pela galeria fora, e nunca mais o desgraçado de Narbonne percebeu sua presença, trazendo-lhe a bilha d'água e o pão negro da ração. Tão desesperador inferno prolongou-se por 2 anos e alguns meses, devido à constituição orgânica poderosa do infeliz prisioneiro. Como poderia, porém, um homem suportar o acervo de tantas desgraças sem enlouquecer em alguns dias e sucumbir no primeiro mês de martírio? Luís era enérgico, valoroso, nobre, um verdadeiro filho de rei. Talvez que a esperança de ser libertado tão logo seu pai adotivo fosse informado da sua detenção o houvesse reanimado para que vivesse, a fim de tragar até o fim a negra taça das consequências da própria intromissão nos desatinos do dia de São Bartolomeu. Todavia, ele sofrera o máximo nesses 2 longos anos e não pôde resistir por mais tempo. Sua ruína física e moral era total. A paralisia geral motivada pelo frio e a umidade do local, a congestão pulmonar degenerando uma tísica irremediável, a infecção da laringe que o privava da voz nos últimos meses que vivera. E completa desorganização do aparelho digestivo, das funções hepáticas, do sistema nervoso, no período de quase 3 anos, reduziram o galhardo capitão da fé a um miserável destroço humano. Perdendo a esperança da volta do substituto de carcereiro com as chaves e as roupas que lhe pedira, ele, desanimado e vencido, não mais obteve forças para sofrer. Deitou-se finalmente no solo úmido e putrefato, e não mais se pôde erguer. Sentiu que a paralisia invadia até mesmo o cérebro, dificultando-lhe o pensamento. No fundo de sua desventurada alma, a certeza de que ia morrer foi mais um travo de amargura inconsolável, despedaçando-lhe o coração. Morrer, pensava, num supremo esforço para reunir ideias, deixando que lágrimas angustiosas banhassem suas faces já invadidas pelos palores da agonia. Morrer degradado sob os alicerces do Louvre. Não conseguir, por túmulo, a bênção de uma porção de terra, aquele que desde o berço fora assinalado pela desgraça. Mas o solo fétido, nauseabundo de um cárcere subterrâneo. Mas que venha a morte, ainda que degradante, deixarei certamente de sofrer. Ó Otília, Otília, ó Ruth de la Chapelle, a ti devo a minha inacreditável desgraça. Amo-te ainda, e sempre, e tudo te perdoarei, porque tinhas razão. Sem o meu excessivo zelo,
talvez que os pacíficos de La Chapelle passassem despercebidos na longínqua província. Perdoa-me tu, meu Deus, já que ela me não pôde perdoar. Essa foi a única oração desde que entrara para o cárcere e os últimos pensamentos que conseguiu coordenar. Depois sobreveio um como invencível e pesado sono, durante o qual ele se agitava, revendo a própria vida como num panorama excruciante. Filho bastardo de um rei, assinalado, portanto, pela desgraça desde o berço, privado dos carinhos maternos, não conseguiram reter junto de si aquele que trazia nas veias um sangue adulterino, conquanto real. As disciplinas férreas do convento, os rigores do quartel, as devoções religiosas como único atrativo de uma vida sem alegrias, Catarina de Médici e sua política malsinada, São Bartolomeu, sangue, horror, sua indébita aliança com os governos provinciais para a caça aos huguenotes. Às margens do Reno, a família de La Chapelle, Otília de Louvigny, encobrindo a personalidade de Ruth, a linda princesa dos cabelos de ouro, que lhe transformara a vida, reduzindo-o àquele impressionante destino. Nesse dramático ocaso, eis que revia a formosa Renana, atraente e graciosa, a harpa nas mãos, de onde tirava acordes maviosos para se acompanhar em ternas melodias que encantavam sua alma, mas que agora extraíam lágrimas de saudade do seu coração enxangue, que não mais poderia sofrer. Finalmente dormiu, isto é, expirou na ignomínia de uma alvitante masmorra, sob os alicerces do grande Louvre, onde todos ignoravam que ainda houvesse prisões. No dia seguinte, abriu-se a portinhola como de costume, e a voz brutal do carcereiro trovejou para dentro, a boca rente ao nível da pequena passagem. Ração! Apenas o silêncio respondeu. O infeliz ali detido não veio receber o pão, não apresentou o vasilhame para que lhe renovassem a água. Gritou novamente. Permanecendo a quietação, atirou com o pão para o interior na imunda cova. Fechou a portinhola e levou consigo a água. No segundo dia, a cena repetiu-se. No terceiro, porém, ao abrir o tétrico postigo, um fétido execrável de podridão humana denunciou ao seu olfato que o desgraçado prisioneiro não mais existia. É provável que mais de um funcionário de Catarina de Médici ou de outras grandes e poderosas personagens do passado se visse constrangidos por circunstâncias tenazes, irremovíveis, a servir de algoz de quem nenhuma ofensa recebera. Naqueles dificultosos tempos, muitas vezes o homem se deparava em situações deploráveis, contrárias aos seus próprios desejos e inclinações, durante as quais havia de afivelar a máscara da indiferença no próprio rosto e amordaçar o coração, caso não possuísse abnegação suficiente para se elevar à categoria de herói ou reformador, ou se ver surpreendido por situações idênticas às daqueles que padeciam em suas mãos por ordem de outrem. O certo foi que aquele homem, o carcereiro de Luís de Narbonne, fechou vivamente o postigo, enervado ante o asqueroso fétido. Postou-se em seguida a olhar para a porta fechada, que a lanterna iluminava parcamente. Passou a mão pela fronte e pelo rosto, que se aljofraram de singular suor, enquanto ligeira palidez lhe alternou a fisionomia. Olhou depois parvamente o pão e a bilha d'água, e no fundo de sua alma palpitou essa vibração que, certamente, foi a única salmodia que acompanhou ao além-túmulo o espírito recém-libertado das torturas de um duplo cárcere. Pobre senhor de Narbonne,
tão jovem e tão digno. Jamais se teve notícias, segundo dizem, de que houvesse cometido deslizes, a não ser durante os horrores de São Bartolomeu. Que Deus lhe perdoe e dele se apiede. 1 hora depois, um dos oficiais da guarda secreta da rainha, exatamente aquele que vimos preparando aprisionamento do de Narbonne, cerca de 3 anos antes, apresentou-se a ela, pedindo vênia. Concedido o favor, o oficial disse-lhe algo em voz muito baixa, que as damas presentes não conseguiram ouvir, proferido ademais um dialeto italiano, linguajar por elas ignorado. E a rainha respondeu em tom mais baixo ainda. E à tarde, pequena turba de 2 pedreiros e o mesmo oficial desciam ao subterrâneo, penetravam a galeria que conhecemos e muravam com pedras e argamassa a porta da miserável masmorra onde espiara o capitão da fé. Alguns anos depois, alguém que porventura visitasse aquelas infernais dependências do Louvre suporia ver ali somente insignificante detalhe dos alicerces que sustinham o magnífico edifício.